Neste vídeo vou contar-vos mais experiências enviadas pela Luna. Espero que vocês gostem. Quando era criança, ficava às vezes a dormir na casa de uma das minhas tias. A casa era daquelas antigas em que a casa de banho ficava do lado de fora e em frente havia um grande cemitério separado da casa apenas por uma rua. Na primeira noite em que lá fiquei a dormir, os meus primos sentaram-se perto de mim e disseram-me: se precisares de ir à casa de banho durante a noite, não ligues aos gritos da mulher. E eu perguntei confusa: que mulher? E eles responderam: mais tarde vais entender. Naquela noite fiz de tudo para evitar ir à casa de banho e nas noites seguintes continuei a fazer o mesmo. No entanto, houve uma noite em que não aguentei mais e tive mesmo de ir. Estava tudo muito escuro e silencioso, a lua iluminava ligeiramente o caminho. Quando estava prestes a abrir a porta da casa de banho, eu ouvia. Os seus gritos eram gélidos, arrepiantes e desesperados. Gritos de alguém que havia perdido algo que não podia recuperar. Tentei ser o mais rápida possível e voltar para dentro, ignorando os gritos. No dia seguinte, durante o pequeno almoço, abordei a minha tia sobre o assunto. Tia, quem é a mulher que grita no cemitério? Ela parou o que estava a fazer e olhou seriamente para mim. E os meus primos ficaram em silêncio, olhando para mim e para ela alternadamente. Não interessa quem ela é, apenas não vás para lá, respondeu. Eu acenei com a cabeça, vendo o desconforto no rosto dela, e nunca mais lhe perguntei nada. Todas as noites, a partir das 3 da manhã, se eu precisasse ir à casa de banho, ouvia os gritos macabros a ecoarem e a assombrarem tudo à sua volta. Por mais que o tempo passasse, nunca consegui habituar-me a isso. Quem ela era, eu nunca soube. Mas aqueles berros de desespero foram algo que ainda hoje os meus primos e a minha tia se lembram. Outra situação ocorreu numa casa de uma outra tia, mas esta situação foi bem mais complexa. É importante descrever o layout da casa só por uma melhor compreensão. O quarto da minha tia e a sala estavam na secção onde estava localizada a casa de banho, que era na zona da entrada. Logo a seguir, à esquerda, estava a porta para a sala e outra porta para o quarto que ficava em frente. Nunca me senti muito à vontade na sala, não sei porquê, mas sentia-me sempre estranha. Quando ia à casa de banho, sentia algo por trás da porta que dava para a sala, como se alguém me observasse. E como estava lá sozinha, sem ninguém por perto naquele momento, sentia uma sensação avassaladora que me deixava extremamente nervosa. Numa tarde de verão, a minha tia pediu-me para ir ao quarto dela buscar a sua carteira. Sem pensar muito, dirigi-me imediatamente para fazer o que foi pedido. Quando abri a porta da sala, fixei logo o olhar na porta do quarto. No entanto, ao dar o primeiro passo, vi algo no canto do meu olho. As janelas estavam todas fechadas para evitar o calor e a luz entrava apenas pelas portadas, iluminando ligeiramente a sala. Quando virei o meu rosto para o canto da sala, eu vi um homem. Um homem idoso com uma expressão pesada, rugas proeminentes e uma aura negativa. Vestia um fato negro e tinha olhos apagados. Lembro-me nitidamente do meu grito de terror. Saí dali o mais rapidamente possível e fui imediatamente ter com os meus tios que estavam na cozinha mesmo à frente, dizendo que havia ali alguém dentro, enquanto os meus olhos se enchiam de lágrimas. O meu tio, que era um homem bastante grande e forte, entrou rapidamente e de forma instintiva para nos proteger de um possível estranho, enquanto nós ficávamos do lado de fora todos juntos à espera daquilo que poderia acontecer. Fiquei incrédula quando o meu tio saiu e disse que não havia lá ninguém. Era impossível que não houvesse ninguém. Os meus primos acharam que eu estava a tentar pregar alguma partida e começaram a rir. O meu tio explicou-me que não se brincava com assuntos sérios e depois disso nunca mais vi o tal homem idoso. No entanto, a sensação horrível de desconforto permaneceu a mesma. Desde essa tarde, nunca mais entrei naquela sala sem ter medo de pânico, com medo de o voltar a ver. Sabem aquela sensação de sentirmos que alguém nos ouve quando isso não é real? Pois bem,
Na minha infância sempre ouvi muitas vezes os meus pais a chamar-me de outras divisões da casa, mas depois de responder-lhes é que me lembrava que eu estava sozinha. Este tipo de situações estranhas era bastante frequente. Lembro-me também de uma altura em que estava a brincar às escondidinhas com a minha irmã. Enquanto a procurava, via-a passar pelo corredor em direção ao quarto dos meus pais, de forma calma e vagarosamente. Perguntei a mim mesma, por que é que ela não está escondida? Será que não quer jogar? Fui ao local designado para avisar que a tinha encontrado e que eu tinha ganho a partida. O meu espanto foi quando a vi sair do quarto da nossa irmã mais velha, do lado oposto. Espera, não estavas no quarto dos pais? E ela, muito confusa, respondeu-me, não, mana, eu sempre estive aqui. Outra vez tinha ido à cozinha buscar água, pois estava com muita sede, e encontrei o meu pai de pé na sala a olhar fixamente para mim. Perguntei-lhe, o que estás aí a fazer, pai? Eu já tinha o copo na mão, e ele não respondeu. Ficou apenas parado e imóvel. Encolhi os ombros e disse, pronto, ok. Pois pensei que ele simplesmente estava a brincar comigo. Continuei o meu caminho ignorando-o. Antes de chegar ao meu quarto, tive que passar pelo quarto dele e fiquei perplexa porque o vi deitado na cama. Ele estava tranquilamente a ver um filme. Pai? Perguntei ainda mais confusa. Como é que estavas na sala e agora estás no quarto? Perguntei olhando para ele e depois para trás de mim. O quê? Perguntou ele, sorrindo, achando que eu estava a brincar. Eu não saí daqui. Como assim? Depois disso, olhei rapidamente de volta na direção da sala e senti um arrepio tão grande que quase caí para trás. Algo que fez o meu pai levantar-se imediatamente e ir ver o que estava a acontecer, mandando-me para o quarto, no qual eu entrei e fechei a porta. Não sei por que motivo é que eles são assim, nem qual é o objetivo deles, mas quando chegas à conclusão de que eles te podem enganar desta forma, torna-se tudo ainda mais assustador. Por este tipo de coisas é que eu sempre tive muito medo do escuro. Sentia que estava em perigo quando estava na escuridão, então fazia de tudo para dormir com luzes acesas. Num certo momento, o meu pai quis encorajar-me a dormir sem luz nenhuma, dizendo que nada de mal me iria acontecer. Relutantemente, acabei por aceitar. Ele apagou a luz e eu fiquei no escuro tentando adormecer, o que não foi nada fácil. Quando finalmente estava prestes a adormecer, de repente houve um silêncio total que me despertou um pouco. E no meio dessa escuridão e silêncio, eu ouvi um barulho muito estranho. E depois Entrei em pânico e comecei a gritar e a chorar. Quando os meus pais abriram a porta do meu quarto e ligaram a luz, pude ver o choque estampado nos rostos deles. Eu tinha uma marca vermelha de uma mão enorme a cobrir um dos lados do meu rosto. No entanto, não havia ninguém no quarto comigo. Estes acontecimentos no escuro não duraram só quando eu era criança. Já em adulta, houve uma noite em que, ao regressar a casa, comecei a sentir-me mal durante a viagem. E quando finalmente cheguei, o meu companheiro sentou-me numa cadeira da sala com as luzes apagadas para que eu pudesse descansar. A única luz presente era a da cozinha, que se estendia pelo corredor, iluminando apenas a área onde eu estava sentada. Enquanto repousava na escuridão e no silêncio, comecei a sentir algo muito estranho. Levantei rapidamente a cabeça e tentei ver na escuridão, pensando para mim mesma, há alguém aqui. Logo após esse pensamento, ouvi vozes a sussurrarem no fundo da sala, conversando entre si ao mesmo tempo. E quando estas vozes pararam, ouvi a voz rouca de uma mulher que me respondeu, estamos aqui. A última história que vou partilhar com vocês era também de quando era mais nova. Nessa altura, às vezes eu entrava em algo semelhante a um transe, uma forma de estar em ambos os mundos ao mesmo tempo, sem estar completamente num ou noutro. E isto permitia a quem estivesse do outro lado comunicar-se comigo. A experiência que mais me marcou foi quando tive uma conexão extensa. Vi um rapazinho do outro lado, com a mesma idade que eu tinha na época, cerca de 13 anos, querendo entrar em contacto. Enquanto ele conversava com o meu pai e a minha irmã, eu testemunhei a sua morte, memórias da sua morte. Durante a conversa, eu permaneci neste lugar sombrio, senti a água gelada a tomar conta de mim,
enquanto lutava com todas as minhas forças para me agarrar às pedras escorregadias, mas sem sucesso. Senti o medo, a angústia, o terror e o desespero, a água a entrar lentamente em mim enquanto perdia o fôlego e as forças. Entre a respiração ofegante e os soluços de choro, acompanhados por gemidos de pânico, acabei por cair na escuridão. Quando recuperei o meu corpo e voltei a mim mesma, perguntei ao meu pai e à minha irmã o que tinha acontecido. Eles disseram-me que eu fiquei pálida e gelada e que repetia constantemente palavras como socorro, ajudem-me, tenho tanto frio, tenho tanto medo e quero sair daqui, enquanto chorava e me lamentava. A tristeza que senti por ser confrontada com as almas inocentes que são atormentadas do outro lado deixou-me sem dormir durante várias noites. Nem tudo do outro lado é mau e obscuro. Muitas vezes são simplesmente almas aflitas que precisam da nossa ajuda para se libertarem de onde estão presas. E é por isto que não gosto de ver pessoas a visitarem lugares assombrados e a entrar em contacto com as almas. Porque mesmo que encontrem alguém, acabam por deixá-las onde elas estão, tal como eu tive que deixar aquele rapazinho sozinho e assustado. Para mim, não há nada pior do que a incapacidade de ajudar quem precisa, algo que sempre me magoou por não conseguir fazer.